Olá, meus caros. Vamos tratar na aula de hoje sobre um assunto muito importante na parte geral, que é acerca da comunicação dos atos processuais. Como é do conhecimento de todos, o princípio da publicidade é uma das vigas mestras do sistema de garantias do sistema processual. E, nesta linha de ideias, para que o princípio da publicidade seja instrumentalizado, nós precisamos de nos valer da intimação, da comunicação das partes, para que elas saibam do que está acontecendo no curso do processo. Então, é imprescindível para justamente viabilizar esta garantia fundamental que as partes sejam informadas daquilo que acontece no âmbito do processo. Nós trabalhamos a ideia de publicidade interna e a ideia de publicidade externa. A ideia de publicidade interna, justamente, ela visa ser instrumentalizada por meio de dois temas que nós vamos tratar na aula de hoje, que é justamente as intimações e as cartas. Nós já estudamos a citação, né? Já consta aqui no nosso canal o estudo da citação, então remeto a vocês, peço que vocês vejam, né, a aula específica sobre isso. Dada a importância da citação no sistema, então foi feita uma abordagem apartada. Então, o que nós vamos falar na aula de hoje é sobre as intimações e as cartas, que visam justamente, então, propiciar a comunicação da prática de atos processuais no âmbito processual. Então, o primeiro que nós vamos trabalhar na aula de hoje é sobre as intimações. E, obviamente, preliminarmente, né, o que vocês precisam mentalizar, né, é uma abordagem conceitual, né, o que vem a ser, então, as intimações. Então, é disso que nós vamos tratar agora nesta primeira parte, ok? Então, a intimação, então, ou as intimações, o que vem a ser? Bom, primeiro, é um ato processual que visa dar ciência acerca dos atos e termos do processo, conforme o artigo 269 do Código de Processo Civil. Então, ciência, tanto ao autor quanto ao réu, a alguém, né? Não importa a quem. Olha que interessante. Então, regra geral, a, a intimação ela é fomentada, né? Ela é proposta, né? Promovida, melhor dizendo, pelo, pelo órgão jurisdicional. Isso é feito de ofício nos termos do artigo 271. Mas nós temos situações também em que o advogado pode intimar, né, a parte, por exemplo, no caso das testemunhas, né, nós temos lá aquela regra que nós já vimos, que a testemunha ela é intimada pelo advogado, né, via carta com aviso de recebimento, juntando aos autos, né? Então, é interessante essa prerrogativa. O advogado também ele pode propiciar, né, propiciar também a intimação é, do advogado da parte contrária também. Isso também é possível, juntando cópia aos autos, nos termos do artigo 269. Então, nós temos algumas situações em que é possível que a intimação seja feita pelo advogado. Então, é interessante, então, que se o advogado for proceder à intimação da parte contrária, né, por via postal, ele tem que encaminhar, então, o ofício ao outro, né? Então, ele tem que instruir, né, com a cópia do despacho, da decisão, da sentença, ao qual ele pretenda dar ciência, né? Então, esse é um ponto importante. Curiosamente, no novo Código de Processo Civil, nós temos uma regra muito interessante. Que pessoas jurídicas de direito público, né, por exemplo, como a AGU, né, qualquer órgão da advocacia pública, né, seja municipal, seja estadual, então elas são intimadas, né, por meio do órgão da advocacia pública responsável pela representação judicial. Então, e como regra geral, né, no âmbito geral, como regra geral, todas as intimações são feitas por meio eletrônico, né, nos termos da Lei 11.419, então, e também por remissão do artigo 270. Então, e quando elas não forem feitas pela forma eletrônica, elas vão se dar presencialmente, preferencialmente por meio do diário oficial, por meio da publicação do diário oficial, conforme o artigo 272. Então,
nessas modalidades, nós estamos falando de que a intimação ela vai se dar na pessoa do advogado. Essas intimações são dirigidas aos advogados que são constituídos nos autos. Então, obviamente, porque as partes elas não seria razoável, né, como diz a doutrina, que se exige que as partes leiam o diário oficial, né, obviamente o diário impresso ou eletrônico. Então é interessante essa constatação. Então, e os advogados, como eles recebem as procurações, né, para atuar, né, judicialmente na defesa do interesse dos seus representados, né, dos seus, dos seus clientes, então o sistema trabalha com a lógica de que é feita na pessoa dos advogados as intimações. Então, e, e a procuração, né, é possível também que se requeira que a intimação recaia sobre a sociedade de advogados. A sociedade de advogados regularmente inscritas, né, na Ordem dos Advogados recebe um número, né, assim como os advogados têm o seu número de inscrição. Então, é só você informar nos autos o número da inscrição na Ordem dos Advogados daquela sociedade de advogados. E aí a intimação vai ser feita no nome da sociedade de advogados, no número informado, o número da sociedade. Então, é um ponto interessante essa prerrogativa que não existia no sistema anterior. Então, e também, é claro, é possível que as intimações sejam direcionadas. Também é possível essa prerrogativa do direcionamento das intimações para os advogados que ali constam, né, na procuração, então que ela seja feita expressamente no nome do advogado X, Y ou Z. Então, é possível, né, então, que essas intimações sejam dirigidas a advogados expressamente indicados. Então, isso é normal, né, em casos que tenha muitos advogados, né, escritórios grandes, então, pode ser que eles escolham, então, como tática, né, como estratégia, que seja na pessoa da sociedade de advogados ou na pessoa dos advogados, por exemplo, sócios, né, eles indicam lá, então, olha, que a intimação seja o nome do advogado tal, né. Antigamente, né, nós tínhamos um negócio de você contratar uma empresa, né, que fazer uma compilação, né, das publicações no Brasil inteiro, e aí, então, como tinha um custo, né, um custo elevado, né, de você contratar esses serviços, então você contratava apenas no nome de um advogado com aquele número da ordem dos advogados. Agora, com o sistema informatizado, né, você cadastra no próprio site do tribunal, então ficou mais fácil. Então, mas enfim, a grande questão aqui é por questão de utilidade quanto à organização dos trabalhos dos advogados, ok? Até porque pode haver uma mudança de quadro societário, né, da sociedade de advogados, então talvez seja de bom tom, né, que tem muitos advogados que são contratados apenas, né, então são advogados empregados, né, então aqueles titulares das firmas de advocacia, então eles preferem manter que as intimações sejam feitas no nome deles, depois eles delegam ali internamente para ver quem vai fazer o quê, né, então é bastante interessante. E caso seja feito esse requerimento, né, que a intimação seja feita especialmente na pessoa do advogado X, Y, Z, né, então se houver, obviamente, o desrespeito a essa regra, nós podemos falar em nulidade da intimação, né? Então é um ponto interessante. Não importa se for pelo meio eletrônico ou pelo diário oficial, né, tem que constar na intimação os nomes das partes e dos seus advogados ou da sociedade de advogados. Então isso é imprescindível, tá? Obviamente com o número da OAB, né, respectiva. Então, e é vedado no sistema processual civil que se abrevie os nomes. Então, esse é um ponto interessante. Então, a grafia, né, do nome do advogado ela tem que ser o nome completo. Tá? Então, é bem interessante essa questão. Tem que contar isso para a Justiça Federal. Né? Eu tenho vários casos na Justiça Federal e eles colocaram meu nome Murilo S. Gutierrez. Enfim. Fora a questão do duplo L, né? Meu nome é com 2 L's, eles registram às vezes com um L só. Eu tenho mais processo registrado com um L só do que com 2. É incrível. Mas, enfim, bobagens. Então, meus caros, no que tange ao advogado, né? Então, a sociedade de advogado, eles são credenciados também, né? Se tiverem na procuração nos autos, eles podem retirar os autos da secretaria, né? E a partir do momento que ele retira os autos da secretaria, ele se dá por intimado a partir daí, né? Então, e tudo aquilo que for ali constante, né? Imagine que foi publicada uma decisão,
ou está pendente de publicação e ainda não foi ainda levada a intimação eletrônica ou pela publicação do Diário Oficial. E o advogado vai lá no fórum, imagina que seja um processo físico, né? E faz carga daqueles autos, né? Retira os autos da secretaria. Ele vai sair de lá intimado, ele se dá por intimado pelo fato de eles retirar os autos da secretaria, ok? Isso vale também tanto para os advogados privados quanto para a advocacia pública e também para a defensoria pública e para o Ministério Público. Depois você dê uma lida no artigo 272 do Código de Processo Civil que afirma esta regra. Então, se for o caso de preposto, né, então ele tem que ter um credenciamento prévio também, uma carta de preposição, então, que tem que ser juntado nos autos do processo. Então, esse é um ponto também importante. E se alguém for alegar alguma nulidade da intimação, né, então ela tem que abrir uma preliminar própria, um capítulo preliminar próprio, né, então, e alegar preliminarmente, né, então, a gente fala preliminarmente, que é uma questão processual, e suscitar o vício, ok? Então, e é claro, né, isso tem por efeito prático, obviamente, reabrir o prazo, né, então, se a manifestação foi intempestiva por algum vício da intimação, alguma nulidade, obviamente tem que ser reaberto aquele prazo para que seja refeito. Ok? Então, um outro ponto, né, também, é admissível, né, no processo também, né, a arguição isolada de uma nulidade da intimação, né, nos casos em que não seja possível, né, uma prática imediata, por exemplo, de um ato, ou então também em razão da necessidade do acesso prévio, né, aos autos. Então, imagina que não está na sua fase de defesa, por exemplo, né? Então, é claro, como uma matéria de ordem pública, né, porque viola uma garantia fundamental essencial, que é a da publicidade, obviamente que a alegação de vício, né, pode ser feita por petição simples. Então, isso é um ponto interessante, né? E aí, por exemplo, o magistrado reconhece que, de fato, houve um vício, né? Então, a partir da publicação daquela decisão, deve-se reabrir o prazo para a prática do ato que tenha sido questionado. Pois bem, ainda, na eventualidade, né, que não seja possível a promoção da intimação pela forma eletrônica, né, ou então não haja ainda localidade, publicação do diário oficial, a intimação, então, dos advogados deve ser feita pelo escrivão, né, ou, obviamente, o chefe da secretaria. Tem que ser feito, então, pessoalmente, né, se o advogado tiver domicílio naquele juízo, ou então por carta com aviso de recebimento, ok? Se ele for localizado em outra localidade. Então, imagine. É comum, às vezes, cidades pequenas, né? Então, tem isso. Então, quando é feito pessoalmente, quando fala pessoalmente, é feito por oficial de justiça. E quando ele mora em outra residência, imagina, eu sou de Uberaba, sou advogado em Uberaba. Imagino que eu tenho um caso lá em Conceição das Alagoas. Então, como eu estou domiciliado em Uberaba, é o outro domicílio, né, de outra comarca, então eles eventualmente, se não tivesse publicação no diário ou a intimação eletrônica, eles teriam que emitir para cá uma carta com aviso de recebimento para me proceder à minha intimação nos casos que eu atuo. Então, é essa a regra que está sendo afirmada aqui. Mas isso aqui é cada vez mais raro, né? Porque a tendência de informatização é cada vez mais essencial, ok? Então, é interessante essa regra. Está no artigo 273 do Código de Processo Civil. Com relação à intimação das partes ou seus representantes legais, você tem que se atentar ao seguinte, né? Ou ainda, né? Ou qualquer outro sujeito, né, que atua no processo, né? Por exemplo, perito, né? Enfim, salvo, né? Em casos expressos, né? Em sentido contrário, então elas são feitas pela via postal, ok? Então, com aviso de recebimento. Então, e há uma presunção de validade, né, das intimações endereçadas ou dirigidas para o endereço que está constante nos autos. Aliás, se houver qualquer mudança de endereço, seja endereço de e-mail, seja endereço físico, né, é dever ético das partes, sob pena de ser considerado ato atentatório à dignidade da jurisdição, deve ser feita a alteração no âmbito do processo, deve ser comunicado imediatamente. Lembrando que tem aquele princípio da nulidade, né, que nós já falamos, de que quem dá causa à nulidade não pode alegá-la. Então, se você mudou de endereço e não informou nos autos que houve aquela mudança de endereço, obviamente você que deu causa, então você não vai poder alegar a nulidade da intimação, não vai poder alegar que você não foi intimado. Pois bem, então há uma presunção de validade se as intimações forem endereçadas ao endereço que está constante nos autos. Então é um ônus, né, de cada parte de comunicar eventuais mudanças, sejam elas temporárias ou definitivas, isso é importante. E o prazo flui, olha só, o prazo vai começar a fluir
para aquele que foi intimado, né, da forma postal, ele vai fluir a partir da data da juntada dos autos, aos autos, perdão, a data da juntada do comprovante, né, da postal, né? Então, um aviso de recebimento, por exemplo, o aviso de recebimento voltou e foi juntado nos autos, é a partir da juntada nos autos que começa a fluir o prazo. Então, esse é um ponto muito importante. Então, se o juiz assinalou ali um prazo, por exemplo, de 5 dias para o perito, né, para o perito fazer qualquer coisa, ele foi intimado, então, a partir da data da juntada dos autos no processo daquela comprovando daquela intimação, é que vai fluir o prazo. Ok? No caso de frustração da intimação, né, então, ou seja, não deu certo a intimação pela forma eletrônica, né, ou pelo correio, aí sim ela deve ser feita pelo oficial de justiça, conforme o artigo 275 do Código de Processo Civil. Perceba, então, que a intimação pelo oficial de justiça ela é uma exceção, né? Então, e fala, né, o código, né, que tem que a certidão, né, da intimação, ela tem que conter a indicação do lugar, a descrição da pessoa intimada, menção, né, também sempre que for possível, né, do número da carteira de identidade do órgão que expediu, declaração da entrega da contrafé, né, que é a cópia, né, do mandado e do teor daquele do que ele está sendo intimado, né? Por exemplo, se é uma decisão, então tem que ter cópia da decisão e cópia do mandado de intimação. Então, o contrafé é sempre o ato que está sendo, a parte está sendo cientificada e mais a cópia do mandado, ok? Então, a nota de ciente também, tem que dar a nota de ciente ou certidão de que ele foi intimado e não quis assinar, né? Então, isso é uma questão interessante. Aliás, eu até brinco, né? Na aula de citação eu falei sobre isso. Eu falei, olha, o oficial de justiça te encontrando, você assinando ou não assinando, né, opondo ou não a sua assinatura no mandado, tanto faz, porque ele tem fé pública, não se esqueça. Se ele falar que te encontrou e te intimou, isso tem presunção de veracidade. Não se esqueça desse detalhe. Então, e aplica-se, né, sempre que necessário, os mesmos requisitos da citação, né? Então, até mesmo nos casos de citação por hora certa ou por edital, né? A intimação, então, por hora certa e por edital. Então, está lá no artigo 275, parágrafo 2º. Depois dê uma olhada na aula de citação, tá aqui no canal, tá bom? Bom, meus caros, continuando aqui, então. Nós estávamos falando das intimações, agora vamos falar um pouco sobre as cartas. Cartas. Bom, nós temos uma abordagem conceitual, né? As cartas, elas visam a cooperação judiciária, né? A cooperação, atos de comunicação entre órgãos jurisdicionais. Então, o que são as cartas? Elas visam, então, a cooperação entre órgãos jurisdicionais que eles se comunicam. Né? Lembrando que eles têm limites, né, de atuação, né? Se eu sou juiz aqui em Uberaba, obviamente eu não posso praticar atos em Uberlândia, em Goiás, né, em Rio Branco, no Acre, então eu estou limitado à circunscrição territorial ao qual eu estou investido a minha jurisdição. Então o órgão jurisdicional não pode determinar a prática de atos. É a partir daí que ele precisa, então, da cooperação de outros órgãos jurisdicionais. Então, e esses órgãos jurisdicionais, eles se comunicam entre si por meio das cartas. Cartas. Então, e nós temos também a possibilidade de comunicação entre tribunais arbitrais e órgãos jurisdicionais. Pois bem, então, nós temos aí, como você pode ver, nós temos três tipos, né? Três tipos de carta, e agora eu coloquei uma quarta, que é a carta arbitral. Carta de ordem, que pressupõe uma hierarquia entre o órgão jurisdicional, né? Que acontece muito, por exemplo, os tribunais eles não têm atribuição para, por exemplo, produzir provas, ouvir testemunhas, então eles emitem uma carta de ordem para a primeira instância, para determinar que a primeira instância pratique o ato ali, ouça a testemunha, né, ouça a parte, então isso é feito pela primeira instância. A primeira instância que é aparelhada para proceder a esse tipo de prática de atos processuais. O tribunal não tem atribuição para a produção de provas, né, testemunhais, provas orais, então por isso que eles pedem a carta de ordem para que o ato seja praticado na primeira instância. O caso da ação penal 460, né, o caso mensalão, lembra que interessante, né, foram 40 réus de 8 estados da federação e a relatoria foi do ministro Joaquim Barbosa. Lembra desse caso? Então, imagina que ele fosse ouvir ali, eram 40 réus, 8 testemunhas para cada um, né, imagina, 360 testemunhas. Então, 320 testemunhas, né? Então, imagine que ele fosse ouvir cada uma dessas testemunhas, né? O relator sozinho no STF. Ele não ia, obviamente, ele tem que parar de fazer as outras atividades dele só para ficar ouvindo testemunhas. O que ele fez? Ele expediu cartas de ordens para a Justiça Federal, né, dos 8 estados da federação, inclusive aqui na minha cidade, aqui em Uberaba, né? Nós tivemos
É um caso emblemático ali, né? Teve um incidente muito interessante, que o juiz federal aqui foi muito prestativo, né? Ele, num intervalo de uma semana apenas, ele marcou a audiência para a oitiva das duas partes, né? E das testemunhas, né? Ali, de defesa daquelas partes. Então, e eu lembro que o advogado, né, deles acabou interpondo um recurso no STF pela agilidade. Olha que curioso, a agilidade do juiz federal aqui de Uberaba por ter marcado a audiência com tanta celeridade. Eu lembro perfeitamente desse caso, foi muito interessante. Eu até cheguei atrasado na faculdade, porque eu estava assistindo ao vivo na TV Justiça esse caso. Então, olha só que interessante. O tribunal, o órgão jurisdicional, sempre que ele precisar, então, ele precisa requisitar a prática de um ato processual a um outro órgão jurisdicional, né? Então, nós falaremos, então, na carta de ordem, quando houver uma relação de hierarquia, uma relação de subordinação. Daí também é ligado a essa questão da competência, né? O tribunal não tem competência ou atribuição funcional, né, melhor dizendo, para determinar a prática de atos. Então, por isso que ele delega, né? Então, a carta de ordem tem esse propósito. Agora, percebam, quando for necessário a requisição da prática de um ato processual para órgão jurisdicional estrangeiro de outro país, aí nós falaremos em carta rogatória. Eu vou falar um pouco mais sobre isso na aula de cooperação judiciária, tá? Eu vou gravar uma aula sobre isso, então, falando sobre esse assunto, tá? Mas esse é um assunto também afeta o chamado direito internacional privado. Então, você estuda isso em direito internacional privado. Então, é bem interessante, porque a atividade jurisdicional, né, lembrando, né, ela só pode ser praticada nos limites do nosso território nacional. Então, caso seja necessário que se requisite a prática de um ato processual para Estado estrangeiro, tem que se averiguar se tem tratado internacional para tanto, ou se há compromisso de reciprocidade. E isso é feito via Ministério das Relações Exteriores, não é? Então, é muito interessante, por isso que isso é estudado em direito internacional, tá bom? Pois bem, então saibam que nós temos a carta rogatória, então quando há a necessidade de prática de ato processual em outro país, tá? Então, precisamos então passar necessariamente para o Ministério das Relações Exteriores, que vai se averiguar se há um tratado internacional de cooperação ou se eles vão solicitar um compromisso de reciprocidade. Pois bem, caso o tribunal precise requisitar, então, a prática de um ato processual, um órgão jurisdicional, que haja uma relação de subordinação, expede-se a carta de ordem. Está lá no 237, inciso 1º. E olha só, nós falamos de duas situações, a carta de ordem e a carta rogatória, né? Agora, e na situação em que a comunicação se dá entre órgãos jurisdicionais, né, de mesma hierarquia? Por exemplo, juiz de primeira instância, juiz de Uberaba, quer requisitar, por exemplo, uma penhora do juízo de Salvador, né? Ou ele quer citar um réu lá em Porto Alegre. Então, nós estamos dentro do território nacional, dentro de órgão jurisdicional da mesma hierarquia, primeira instância, e caso como este, nós falaremos então em carta precatória. Então, há uma relação de coordenação, não há subordinação como é na carta rogatória. Então, esse é um ponto interessante. E tanto as cartas de ordem, carta rogatória, precatória, nós temos requisitos formais, né? Tem que ser indicado o juízo, né, de origem e o cumprimento do ato, o inteiro teor da petição, do despacho judicial, do instrumento de mandato conferido ao advogado, a menção, né, do ato processual, né, que é o objeto do cumprimento daquela carta, né, e também, obviamente, a assinatura do magistrado responsável. Então, tem que se constar também qualquer outro documento que precisa ser examinado, né, quando da diligência das partes, né, pelo perito ou eventual testemunha que esteja sendo requisitado. Então, e caso a carta tenha objeto a realização de uma perícia, né, sobre um documento, ele vai ser
tem que ser, este vai ser remetido em original, deve ser remetido original, ficando nos autos a reprodução. Olha que interessante. Temos ainda um outro instituto, que é a chamada carta arbitral. A carta arbitral se dá, né, nos casos em que um tribunal arbitral precise requisitar um órgão jurisdicional à prática de um ato processual, como, por exemplo, a condição coercitiva de uma testemunha. Eles não podem fazer isso. Eles precisam, então, requisitar, porque é uma esfera privada, né? Então, eles não podem determinar a condição coercitiva de uma testemunha. Então, eles vão expedir uma carta arbitral para o Poder Judiciário, para que o Judiciário, que de fato tem o poder de império, né? O Estado juiz, né? O órgão estatal, para que o Judiciário o faça, tá? Então, na lei da arbitragem, lei 9.307, né, o artigo 22C, que fala sobre isso. Tá? E a carta arbitral também, né, ela tem que atender o que couber, né, também esses mesmos requisitos que nós falamos das demais cartas. Né? Então, tem que vir instruída também com a chamada convenção da arbitragem. Né? Porque a convenção de arbitragem é um instrumento idôneo que transfere aquele litígio para uma arbitragem, né, e retira da esfera estatal. Então, também tem que ser indicado também as provas da nomeação do árbitro e a sua aceitação da sua função. Ok? E é claro, qualquer dessas cartas, meus caros, elas têm que ter um prazo. Um prazo para o cumprimento, para que aquela finalidade seja atendida, né? Então, e as partes, né, devem ser intimadas também da expedição da carta, né? Então, como que é ato de comunicação, né, obviamente. E uma vez expedida, elas vão poder acompanhar o cumprimento dela. Né? Imagina que é uma carta para ouvir uma testemunha em Uberlândia. Então, ela vai ser intimada, né? Ó, foi expedida uma carta, ó, foi marcada a audiência, né, agora em agosto de 2020, então, dia 22, e imagina, para que elas acompanhem lá no dia e horário marcado, né, aquela diligência que vai ser praticada em outra localidade. Então, é para isso. Né? Ou para que tome providência para constituir um advogado naquela localidade. Pois bem, meus caros, e a parte a quem interessar, né, no cumprimento dessa diligência, dessa carta, tem a incumbência, né, de atuar de forma cooperativa, né, com o juízo, né, o princípio da cooperação, né, que vem lá descrito no artigo 6º do Código de Processo Civil e no 261, parágrafo 3º, porque visa se assegurar esse cumprimento, né, dessa carta no prazo que foi fixado pelo magistrado. Tá bom? E olha só, ainda, preferencialmente, essas cartas têm que ser expedidas pela via eletrônica, né, conforme o artigo 263. Então, elas devem constar também um resumo, né, de todos esses requisitos que eu falei, que tem que ser constando. Então, e tem que ter também os requisitos de autenticidade, né? Então, e é possível também que se dê a expedição de carta por telefone ou telegrama, e também tem que ser obedecido esses mesmos requisitos. Ok? Então, e os atos que são requisitados por carta são praticados de ofício, né, devendo a parte interessada depositar junto ao juízo deprecante. O juízo deprecante é o que solicita e o deprecado é o que recebe a solicitação. No âmbito da carta rogatória, nós temos o juízo rogante, é o que solicita, e o juízo destinatário, né, que recebe a carta rogatória. Então, os atos então praticados, né, por carta, então, a parte intimada, a parte interessada, desculpe, deve depositar em juízo, né, junto ao juízo deprecante, a importância correspondente ao valor das despesas, né, obviamente, que há, né, nesses casos. Então, e a importância correspondente às despesas que serão feitas no juízo em que deve ser praticado aquele ato. Então, ele vai depositar junto ao juízo deprecante. É interessante essa regra. E não no juízo deprecado, que é o que recebe a solicitação. E o juiz destinatário, o juiz que recebe, então, o deprecado, ele pode recusar o cumprimento da carta precatória ou o cumprimento da carta arbitral, devolvendo ela, né? Obviamente em decisão fundamentada, caso ele verifique que não estão obedecidos aqueles requisitos legais que nós já falamos, né, ali das informações obrigatórias, né.
Então, e também, né, obviamente, se ele não tiver competência, né, em razão da matéria ou da hierarquia, ou se ele tiver também alguma dúvida sobre a autenticidade, obviamente que ele vai poder recusar em decisão fundamentada, como eu disse. Então, se a competência, se o juiz for incompetente em razão da matéria ou o que tange a hierarquia, o juízo deprecado, né, aquele que recebeu, ele poderá, então, remeter a carta ao órgão que ele entende que é competente. Por exemplo, eu sou juiz, eu falo, olha, eu não tenho competência para julgar esse caso, né? Eu sou o destinatário, eu recebi essa carta precatória, eu não tenho competência para isso, então, mas eu vou encaminhar já, vou determinar um encaminhamento para o juízo competente. Então, é isso que está dito aqui na regra. Para a gente terminar, meus caros, uma vez cumprida a carta, ela é devolvida ao tribunal, né, ou juízo, o tribunal, se for carta de ordem, né, ou ao juízo, né, que solicitou, né, o juízo deprecante, e no prazo, ele fala um prazo de 10 dias, mas o prazo é impróprio, né, então, independentemente do traslado, desde que as custas sejam pagas, né, também tem essa regra depois no artigo 268, tá bom? Bom, meus caros, era isso que eu tinha para dizer. Agradeço vocês pela gentileza e a deferência. E até a próxima. Um abraço.